Na verdade, atualmente, essa é uma informação que a Ana também trabalha muito com, né, o aspecto é uma doutora, né, essa área relacionada a pessoas, a habilidades, a empregos, inclusive pesquisa muito a respeito. Então, ela está trazendo um dado que a gente sabe que vem consubstanciado. Né? Mais de 50% das famílias brasileiras hoje são sustentadas por mulheres. É um número, fora os que são ajudados, né? Os sustentados é aqueles que seguram a barra maior, né? Vamos assim dizer. Então, na realidade, o papel da mulher na sociedade é cada vez mais importante, né? É cada vez mais importante. E aqui nós temos o agradecimento aí, ó, da nossa Cláudia. Acho que ela está até dizendo que vai agradecer o convite que ela vai vir aí, Cláudia. Já aceitou. Mesmo. Já aceitou. Vamos só acertar o calendário, hein? Será muito bem-vinda. Mas a Ana trouxe também uma outra fala muito importante, que ela disse que a mulher era vista que para trabalhar o dinheiro dela era para comprar as coisinhas delas, né? Mas era isso mesmo, né? Comprar a calcinha, comprar o batom, comprar, né, as suas coisinhas mesmo, né? E aí eu também fiz uma pesquisa sobre o assunto. A coisa voltada mais realmente para o trabalho feminino, ele se estruturou melhor no Brasil na década de 70. A partir daí é que, em termos de sindicatos, é que foram surgindo movimentos mais feministas e sindicais no país. E aí que foi se estruturando, e aí ela começou, a mulher, a ingressar, né, de forma mais organizada, vamos dizer assim, estruturada no mercado de trabalho. Através desse caminho. Aí você vê, fazendo uma conta mais arredondada, 50 anos depois, nada. Em torno disso, a gente está falando desse programa, né, que surge e que vem aí abraçar uma quantidade grande. Numa própria pesquisa feita pelo Sebrae, denominada Característica dos Empreendedores, nessa pesquisa fala que 80% das mulheres empreendedoras do estado do Rio de Janeiro, elas buscam empreender para elas poderem conciliar, tomar conta dos filhos. Então, assim, porque realmente é complicado, né? Se você, eu falo muito isso, que eu estou com uma neta, e ela já estudou em creche pública, e o horário de saída da creche é 3 horas da tarde. A minha filha, na época, não estava trabalhando. Ela voltou ao trabalho esse ano. Mas ficou os primeiros anos sem trabalhar, né? Ela conseguiu, né, ficar os primeiros anos sem trabalhar, porque não precisava trabalhar para comer, essas coisas de necessidades básicas, né? Mas a mulher que precisa vai fazer como, né? Porque como é que trabalho é esse em que a pessoa 3 horas da tarde pode ir buscar o filho no colégio? E hoje em dia também a realidade mudou muito, né? Você vê, os avós também não são como os avós de outrora, lá de bem antigamente, né? Aquelas pessoas que estão em casa, disponíveis, do lar, né? Numa cadeira de balanço, fazendo tricô. Então, não é mais. A gente também continua trabalhando, e independente se já trabalhou a vida inteira, se está aposentado, vai precisar continuar trabalhando, porque a nossa realidade é outra, né, completamente diferente, são outros tempos. Então, é bem interessante que a gente entenda isso, e essa mesma pesquisa, quando buscou os dados, né, dos homens, esse indicador, né, de por que os homens procuram conciliar e empreender, o motivo filhos cai aí para 50%, né? Então, é uma queda assim, bem, bem significativa. Mas vou deixar, né? Vamos deixar aí a Renata. É bem por aí, né? Então, a gente imagina que quem busca empreender está numa luta muito grande em termos de dar conta, né? E buscando aí, de repente, o que faz de melhor, o que possa fazer, o que possa vender. Como é que é se inscrever no programa, Renata? Como é que é entrar para o programa? Como é que é crescer? O que o Sebrae pode apoiar para essa mulher? Primeiro, assim, a gente lança as inscrições para essa trilha de capacitação do Sebrae dela sempre no dia 8 de março. Então, todo dia 8 de março,
a gente vai lançar a trilha do Sebrae delas. A gente colocou essa data que aí ninguém esquece, né? Mais fácil de lembrar. E aí a gente recebe, né? Olha como são as coisas. Quando a gente começou lá atrás, em 2019, a gente tinha mais ou menos umas 100 mulheres. Para essa trilha que eu estou falando, elas precisam ter CNPJ, tá? É importante deixar isso registrado aqui. E aí a gente teve umas 100. Aí depois passou por mais 130, 150, 180. Esse ano eu tenho 500. Então a gente já teve uma grande procura, né? Isso para um projeto que promove uma transformação, né, dos empreendedores é um número muito grande. Normalmente os projetos têm 50, no máximo 100 empresários participando, né? E o Sebrae delas tem 500, é uma transformação assim de um volume muito grande, né? E elas começam normalmente o projeto no mês de abril, as capacitações, as consultorias, e a gente vai até novembro. E a gente passa por uma trilha que começa sempre pelas atividades coletivas, onde todas se encontram juntas, de forma online, porque a gente faz isso para o estado todo. Então, nós temos empreendedoras de todas as cidades do Rio de Janeiro, né? No Sebrae, a gente tem 14 regionais, 14 escritórios regionais que se dividem por todo o estado do Rio. E em cada escritório desse tem uma gestora regional que é responsável pelo Sebrae delas, porque sozinha a gente não faz nada. Eu não ia dar conta nunca sozinha de um projeto como esse. Então, eu tenho as 14 regiões do Sebrae juntos comigo, com cada gestora cuidando. Falo cuidar, porque quando a gente está falando de mulheres empreendedoras, do trabalho com mulheres, a gente está ali, uma cuidando da outra, zelando, né, pelo cuidado. Então, cada gestora dessa fica responsável pelo seu grupo de mulheres, que varia muito de uma região para outra. A gente pode ter 50 numa região, 20 em outra, mas juntas somos 500. Então, toda semana, praticamente quase toda semana, a gente tem uma capacitação coletiva de uma temática e depois a gente vem para a consultoria dessa temática individual para detalhar esse aprendizado para ela. Então, a gente começa sempre pelas habilidades comportamentais, que para a mulher empreendedora é o que mais ela precisa pelos estudos, né? Então, a gente fala de gestão do tempo, de comunicação, que foi assim que eu conheci a Cláudia Mourão e a Mônica Simas. A gente fala de administração de conflitos, de pensamento estratégico, de inteligência emocional, de liderança. Depois que a gente falou de tudo isso de forma coletiva, a gente vem para a parte individual, indo para cada habilidade dessas e tratando ali diretamente com essa empresária. Depois a gente vem para uma parte de criatividade, de storytelling, de pitch, onde ela vai aprender a se vender, vender seu negócio. Depois a gente vem para a parte de finanças, processos, que também é tão importante quanto. Depois a gente vai seguindo para a parte de marketing digital, atendimento e vendas, e a gente encerra, assim, sempre no mês de novembro. Então, a gente passa por todos esses temas, tanto de forma coletiva quanto de forma individual. E aí, né, eu falei nisso que a gente já atendeu mais de 35 mil mulheres, porque no Sebrae delas a gente tem algumas frentes de atendimento, né? Então, a gente tem esse grupo, mais ou menos de 400 no ano, 500 no outro, que participam de toda essa trilha de capacitação. A gente tem várias capacitações, oficinas, palestras, eventos acontecendo o ano todo, em todo o estado do Rio de Janeiro, onde a gente atende muitas, muitas, muitas mulheres. E a gente tem uma parte digital, que agora, né, veio com tudo. Então, a gente tem trilhas digitais, onde a gente consegue atender um número muito grande, onde a gente dá vários conteúdos. Esses mesmos conteúdos que a gente dá da trilha, do Sebrae delas, a gente formata conteúdos, e-books, relatórios, vídeos, onde a gente consegue disponibilizar para essa empresária, ela baixa esse conteúdo, estuda sobre ele. Então, a maior parte, né, hoje, uma grande massa de atendimento eu consigo atendendo essas mulheres de forma digital. Que legal, que legal. Eu verifico que a gente já sabe, o Sebrae é uma instituição já consolidada, né? E não brinca em serviço, como a gente costuma dizer, né? E tenho certeza que você e sua equipe fazem um trabalho de grande qualidade, né? Eu vi que o conteúdo é rico e ele aborda até assuntos que são hard, né? Que são difíceis, às vezes,
para todos nós brasileiros, como quando fala de finanças, fala de economia, né? E esse é um grande problema de qualquer empresário, né? Que mistura as suas rendas pessoais com a renda da empresa, e é uma dificuldade que precisa ser enfrentada, porque muitas vezes, né, ele não consegue sozinho, aí começa uma coisa a dar um tempinho de dinheiro, daqui a pouco lá na frente, né, aquele voozinho, pum, cai numa rasante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que para se inscrever no programa tem que ter CNPJ. Precisa abrir uma empresa, assim, com microempresa, EPP, ou pode ser MEI, microempresário individual? A gente tem as duas trilhas diferentes, porque são necessidades diferentes. Então, a gente tem a trilha de conhecimento para microempreendedor individual, e a gente tem também a trilha de conhecimento para microempresa e para empresas de pequeno porte. Ah, tá. Então, quer dizer, facilita, né? Sim. Facilita as diversas possibilidades. Porque, às vezes, a pessoa até quer começar um pouquinho maior, mas a disponibilidade financeira e de tempo exige que tenha um capital menor. Não dá para começar gastando com uma abertura de empresa, contrato e todos os custos inerentes a uma abertura de uma organização, de uma empresa. Então, ele pode começar como MEI e depois ir evoluindo e, crescendo, passa para EPP ou algo similar, né? Isso é bom, mulheres. Vejam, tem alternativa para todas. E todos os interessante. Eu pensava que o MEI prevalecia. Mas é um quantitativo maior? Como é que é é um quantitativo maior MEI, né? A MEI, a gente... normalmente, assim, como é que está esse ano, né? Nas 500, umas 350 são MEIs. Uhum. Vocês acompanham esse crescimento, Raquel, Renata? À medida que eles entram, eles têm um acompanhamento, vocês conseguem verificar se essa empresa evolui, por exemplo, de MEI para outra empresa, que quando a gente fala evolui, a gente está dizendo que o faturamento é maior, né? Então, a pessoa está crescendo financeiramente, daqui a pouco não cabe mais dentro do MEI, né? Obrigado realmente a estruturar-se um pouquinho maior. Vocês conseguem acompanhar essas MEI se consolidam, realmente crescem e viram outras, né, empresas de maior porte, né, em relação ao MEI? Como a gente tem essa parceria muito forte com os escritórios regionais que fazem esse atendimento bem de perto, né, com esses empreendedores e com essa gestora regional acompanhando esse grupo de mulheres, a gente consegue acompanhar várias etapas da vida empreendedora dela, da jornada empreendedora dela. Uma delas é esse crescimento, né, saindo de MEI para ME ou de ME para EPP. Ótimo, ótimo, bacana isso. E aí, você já está ligado e conectado com a gente? Estamos no Spotify, LinkedIn e YouTube. Canal Papo Transparente. Segue a gente, vem com a gente, conteúdos novos, atualizados, oportunidades de mercado, alavancar carreira, crescimento profissional e pessoal. Quem não está em busca disso, gente? Isso é tudo, né? Então vem com a gente, a gente precisa de você. Juntos somos mais fortes.